Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre numerologia cabalística, explicar um pouco mais do que se trata, o que é a numerologia. As pessoas ainda têm muitas dúvidas. A numerologia, principalmente a numerologia cabalística, ainda é muito pouco conhecida, né? E a ideia é que ela se torne cada vez mais popular, porque ela tem um grande potencial nesse caminho aí do autoconhecimento, como uma das ferramentas bastante assertivas. E as pessoas que chegam até a mim saem bastante satisfeitas, né, com o resultado do trabalho, e eu vejo que a maioria delas, elas vêm até numa confiança, mas sem entender muito do que elas vão receber. E então a ideia é de eu tentar explicar um pouco mais, né? Eu estou sempre fazendo vídeos explicando uma coisa ou outra, mas hoje eu queria focar mais nessa explicação dessa diferença, do que é, né? A primeira grande dúvida é quando as pessoas, né, acham que eu faço mapa astral. E aí eu explico que eu faço um mapa numerológico cabalístico. O que é um mapa astral? O mapa astral é o retrato do céu, né, falando, claro, de uma forma muito simplista, né? É o retrato do céu na hora, né, do seu nascimento, no dia e na hora do seu nascimento. A numerologia cabalística, ela vai analisar a sua data de nascimento e o seu nome, nome da certidão de nascimento. O que acontece? A numerologia, ela tende a ser mais assertiva até do que o mapa astral, porque o mapa astral, as informações podem não estar tão precisas, né? Então, se a sua hora de nascimento não está muito correta, tem algumas coisas que às vezes fazem o mapa astral a pessoa não se identificar muito com o mapa astral. No caso da numerologia cabalística, isso normalmente não acontece, a não ser que os dados estejam incorretos, né? Porque se o dado estiver correto, por se tratar de vibrações numéricas, é muito assertivo. Agora, eu queria deixar muito bem claro que astrologia, numerologia cabalística, tarô e cabala, eles caminham de mãos dadas. Pelo menos para mim, eles precisam de caminhar de mãos dadas. Um complementa o outro, um alimenta o outro. Então a gente não está falando de coisas que estão concorrendo, né? Eu estou aqui para explicar a diferença, né, agora, neste momento, da ferramenta da numerologia, né? Uma coisa também importante da gente lembrar é que essa viagem para o autoconhecimento é uma viagem que começa, mas que a ideia é que ela não finalize. Se a gente está aqui para evoluir, a gente está sempre se transformando, se a gente está fazendo as coisas certas, né? A gente vai ficar realmente, vai se transformar ao longo do tempo. Então é muito normal, muito comum que a gente continue nessa busca desse caminho de autoconhecimento. A ideia é essa, é que a gente continue buscando sempre as nossas novas versões, né? A gente tem a nossa essência, e a numerologia cabalística ela vai falar muito nessa essência, mas é interessante entender, né, que que essa busca pelo autoconhecimento é uma busca que ela precisa de continuar. Bom, então vamos lá. Quando eu falo numerologia, a maioria das pessoas pensa sempre assim, os números são feitos para medir coisas, né? Da dimensão, dar valor, dar preço, da medida, né? Aqui no mundo material, a ideia do número como sendo quantitativo, né, é a ideia mais forte. E daí, então, uma dificuldade grande das pessoas entenderem, afinal, o que o mapa estuda o quê? Ele faz o quê? Né? O que a numerologia estuda? Então, vamos lá. A numerologia, ela vai estudar as vibrações desse simbolismo, né? O número é uma forma simbólica, né, do universo conversar com a gente. Então, muitos códigos, né, muitas mensagens são passadas através dos números. Eles são a forma de comunicação. Então, no caso, a numerologia, ela vai fazer essa relação, né, dos números, das vibrações dos números, com a vida das pessoas. Então, e cada número traz uma vibração, né, a gente tem é sempre dual, né, a luz e a sombra de cada número, o lado positivo, o lado negativo, os números podem estar bloqueados em algum momento, né, das pessoas, então é interessante entender qual que é o lado positivo, qual que é o lado negativo. A gente não é tão popular, né, como a astrologia, que de astrologia todo mundo entende um pouquinho, né,
Tem gente até que entende bastante, já está bastante popular, né? E é ótimo que todo mundo entenda cada vez mais. Volta a repetir, tudo que traz um ganho, né, no nosso autoconhecimento merece o nosso respeito e merece a nossa atenção. Quanto mais a gente se conhece, melhor para a gente, para quem está com a gente, para quem está convivendo com a gente, como sociedade, né, entendendo o que é o papel de cada um. Então é fundamental que a gente realmente busque cada vez mais esse autoconhecimento. Outra pergunta muito comum é por que numerologia cabalística? Qual que é a diferença dessa para outra numerologia, que seria a pitagórica, né? A numerologia cabalística, ela faz a transliteração do hebraico. Então, daí vem a origem, né, do nome numerologia cabalística. E ela também utiliza os acentos, né, as letras acentuadas, ela tem um valor diferenciado, a outra numerologia não considera os acentos, e então não se trata da cabala propriamente dita, como algumas pessoas acham, né? É uma referência que tem mais a ver com o nome. Agora, sim, nos conceitos da numerologia cabalística, há vamos dizer assim, uma pincelada da cabala, tá? E isso pode ficar mais forte ou menos dependendo do profissional que estiver atendendo, né? Não tem como a gente dissociar as nossas experiências, as nossas crenças, quando a gente faz um atendimento que a gente está também interpretando aquele resultado. Então, não se trata de fazer um mapa numerológico, utilizar um software e achar que isso é numerologia. É claro que a gente se utiliza de ferramentas, até porque a gente não pode ter nenhum erro, né, na hora dos cálculos. Mas a gente não pode ser tão simplista na hora de achar que numerologia cabalística é colocar seus dados lá num programa e sair aquele resultado. Claro também que há diferenças de profissionais, como é que cada um trabalha. Então, a forma como eu trabalho, eu sim utilizo o software para fazer, né, essa parte mecânica, vamos dizer assim, dos cálculos. Agora, a interpretação é que vai fazer diferença de um profissional para o outro. E o que esse profissional traz de base, de conteúdo, de carga, de vida, de experiência, também vai fazer a diferença de um profissional para o outro. E ainda bem que é assim, porque a gente tem que procurar um profissional que nos atenda, que a gente tenha empatia por ele, que a gente se identifique com seus valores, com seus pensamentos, né? É muito interessante porque quando eu descobri a numerologia cabalística, eu preciso te contar um pouco, né, de como isso aconteceu para que vocês entendam um pouquinho da minha história. Eu sempre fiquei um pouco insatisfeita dos meus trabalhos ou empregos anteriores. Eu sempre fui muito animada, sou uma pessoa que trabalho muito, em qualquer lugar que eu já estive, eu sempre dei muito, né, dei muita energia, sempre vesti a camisa dos lugares onde eu estava, é meu jeito de ser, né? Eu gosto de me envolver. Se eu não me envolvo, eu não consigo render ali como um trabalho, né, ou como um emprego. Então isso aconteceu durante minha vida profissional toda. Só que chegava num certo momento, quando eu entendia que eu já não estava mais fazendo a diferença, né, naquele lugar ou para aquela pessoa, se eu estava trabalhando para alguém, eu ia embora, né? O fazer a diferença na vida das pessoas é uma coisa que mexia muito comigo. Eu não entendia o porquê disso, então eu me sentia sempre insatisfeita. Eu começava um trabalho, ficava um tempo nele e depois pedia para ir embora. Cheguei a empreender, né? Eu sou de formação, eu sou comunicadora, formada em publicidade, com especialização em marketing. Hoje eu só uso meu trabalho de publicidade como voluntária, eu não faço mais renda, né, com o meu trabalho de comunicação, embora, claro, que o trabalho de comunicação ele está presente na nossa vida, mas eu não faço mais como a minha profissão. Hoje eu sou exclusivamente numeróloga. Graças a Deus, né? E por que eu cheguei nesse patamar? Bom, normalmente essas histórias, né, de despertar, elas vêm de alguma dor, né? Então eu já vinha
num processo de não satisfação pessoal, né? Cheguei a montar uma empresa, fazia festas, passei um período fazendo festas. Eu gostava muito, porque na época que eu fundei a minha empresa, eu trabalhava com festas que não tinham no mercado para vender. Então eu trabalhava com o sonho das pessoas. As pessoas tinham um sonho e eu conseguia realizar esses sonhos. Aí depois esse mercado foi popularizando de uma forma aonde as festas personalizadas tomaram conta e eu não vi mais sentido em eu continuar fazendo aquilo. Eu também ficava um pouco incomodada com os valores altos que as pessoas gastavam ali nas festas, né? Então comecei a me sentir desconfortável, aí comecei a fazer produtos personalizados. No começo foi ótimo também, porque eu também entendi que eu estava entregando alguma coisa criativa, diferenciada. Até agora que chegou na pandemia, e embora eu tivesse tido direito a uma pandemia bastante incomum, porque eu estava num lugar bastante acolhedor, eu consegui estar junto da natureza, então, assim, foi de certa forma mais tranquilo do que para a maioria das pessoas. Ao mesmo tempo, como todo mundo, né, naquele momento, eu aproveitei, já que o mundo estava dando uma pausa, para olhar, né, para mim. Na verdade, pensando bem, eu acho que o mundo não parou e a gente aproveitou essa pausa, né? Na verdade, a gente, durante a nossa vida, durante o nosso corre-corre, a gente vai só acorda, se alimenta, trabalha, paga boleto, dorme e assim vai, né? Então, o que a pandemia trouxe para muita gente, trouxe para mim também, foi aquele momento em que aquele ritmo que a gente estava levando, ele, por razões de ordens superiores, né? A gente não podia mais levar aquela vida que a gente estava levando, a gente estava impedido, né? De sair, impedido de fazer certas coisas. Então a gente teve que obrigatoriamente dar uma pausa. E aí, quando você para, que você vai pensar na sua vida. Então, aquilo tudo que andava incomodando já há algum tempo alcançou um nível máximo, né? Durante esse período. E foi nesse período que resolvi, eu e a grande parte da população mundial, né? Olhar mais para mim, cuidar mais de mim. Então foi um período que eu fiquei até bem, né? Eu tinha tempo para fazer ginástica, eu tinha tempo para meditar. Nesse ponto foi maravilhoso. E aí que eu descobri, né, através de uma imersão, num primeiro momento, a numerologia. E quando eu descobri, nos primeiros exercícios, né, que a professora passava, sobre qual o meu número de missão, que eu fui ler a respeito, né, da minha missão, aquilo causou um efeito, para mim, avassalador. Eu não conseguia mais pensar na minha vida da forma que eu levava antes. Então foi um divisor de águas, né? No meu caso, eu preciso dar uma breve explicação aqui, né? Eu tenho missão 11. A missão 11 é uma missão que ela trata de inspirar pessoas, as pessoas encontrarem seus caminhos, o porquê, né, das pessoas estarem aqui nessa vida, a expandir a consciência. A missão 11 é uma missão que traz muita intuição, e eu sempre fui muito intuitiva durante a minha vida inteira, só que eu não tinha consciência disso, não canalizava isso de uma forma produtiva. E toda missão, eu sempre digo isso, né? Toda missão é importante, não tem missão mais importante do que as outras. Mas quando a gente fala de uma missão de um número mestre, né, que é o caso do 11, o caso do 22 também, no caso eu tenho os dois números mestres, né, na minha composição, então isso dá uma responsabilidade a mais. Ela, não vou mentir, ela exige mais da gente, ela entrega mais, mas ela também exige, tem um preço. E o que acontece? O número de missão é um número que vai aparecer na maturidade, né? A gente pode passar uma vida inteira com ele adormecido, sem saber, né? E tudo bem. Mas à medida que a gente vai chegando na maturidade, ele começa a gritar, porque aí é a hora da gente realmente começar a lidar com ele, seja de uma forma no profissional ou não, tá? É importante entender isso também.
O número de missão, ele não está exatamente ligado ao que eu vou fazer, que profissão eu devo seguir. Você pode fazer da sua profissão, né, usar na sua profissão o número de, né, a sua missão, mas não necessariamente a sua missão está ligada a uma profissão ou ao trabalho. No meu caso, como foi um divisor de águas muito grande, né, eu transformei a minha vida absurdamente a partir daquele momento da descoberta, foi uma coisa além da minha vontade. Foi mais forte do que eu. Eu não conseguia mais fazer absolutamente nada do que eu estava fazendo anteriormente. Eu encerrei com todos os trabalhos que eu fazia. Só não encerrei com o trabalho voluntário, que esse é para sempre, né? Mas, fora isso, eu não conseguia mais olhar, né, para o meu trabalho como eu olhava antes. E aí, a minha vontade de ajudar mais e mais pessoas, mais e mais pessoas, através da mesma ferramenta que me ajudou, foi o que me levou à formação, né, de numeróloga cabalística. Eu sempre gostei dos números, eu sempre gostava de ficar fazendo conta, mas a numerologia que eu conhecia até então, ela parece que ela é muito mais superficial, pelo menos para mim, o meu modo de entender, né? Ela nunca me respondia o que eu queria saber. E no caso da numerologia cabalística, ela é muito certeira, ela é muito profunda, porque ela vai lidar com as nossas jornadas anteriores também, o porquê da gente estar aqui, baseado no que a gente fez em outras jornadas, né, o que a gente precisa fazer aqui. E ela não está ligada a nenhuma religião, mas ela, para quem, né, entende que existe a reencarnação, vai aproveitar muito mais do mapa. Eu já fiz mapa para pessoas que não acreditam em reencarnação, pessoas que são católicas, e que não acreditam, né, na reencarnação. Elas vão aproveitar do mapa da mesma forma, porque se elas entenderem que elas podem ser melhor hoje, né, do que elas foram ontem, o mapa vai fazer sentido para elas. Mas é claro que se a pessoa acredita em reencarnação, ela vai desfrutar de um material muito mais profundo. E talvez o mapa lhe responda muito mais questões para essa pessoa. Porque para essas pessoas, né, a gente está aqui como uma forma, como uma oportunidade de evoluir. Então é aí que esse conhecimento do que a gente, qual é a nossa composição principal. E é muito bonito, gente, na hora que a gente vai revelando os números. E é por isso que eu digo que não é uma questão de software, né, daquele resultado frio que vai sair no papel. A forma com que eu gosto de trabalhar, e eu preciso explicar, né, isso aqui, porque tem gerado cada vez mais dúvidas. Eu sim tenho material muito grande em PDF, dá umas 80 páginas mais ou menos. É um material bem grande, bem robusto. Só que além de entregar a parte escrita, né, eu faço a interpretação através das gravações de áudio. Por que eu resolvi fazer dessa forma? Bom, primeiro, eu recebi alguns sinais, né? Eu sempre tive um vínculo com a espiritualidade forte, isso cada vez tem ficado mais forte, então, e eu sempre digo o seguinte, quanto mais você alimenta esse vínculo com a espiritualidade, isso foi muito em função da minha missão, do meu número de destino, eu tenho números muito espiritualistas na minha composição, então não tem como eu fugir, né, dessa ligação muito estreita com a espiritualidade. É uma questão de, para manter, né, o meu equilíbrio, eu preciso estar com isso muito bem cuidado. Fica o alerta, inclusive, todas as pessoas que sabem que tem um número mestre ou números muito ligados à espiritualidade, precisam de fortalecer esse vínculo com a espiritualidade. Porque se não fazem isso, elas acabam se tornando esponjas, nervosas, ansiosas, então a gente não tem muita escolha. É importante manter esse vínculo. E é um vínculo que quanto mais você fortalece, mais você recebe, né? Então eu fui intuída a usar a minha voz para fazer esse trabalho. E que é uma coisa que me gerou um pouco de dificuldade, porque eu sempre fui muito tímida, eu não gostava de fazer vídeos, eu não gostava de escutar a minha própria voz. Então, por ironia do destino, né, a gente não está aqui para melhorar, para evoluir. Então, isso também faz parte do meu processo de evolução pessoal. Eu comecei, então, a fazer os áudios
As pessoas, eu interpreto cada item do mapa, só que é na gravação do áudio é que eu coloco essa interpretação, é que eu vou fazer com que a pessoa enxergue, né, o conjunto que ela é, e não aquele número isolado que ela está lendo no papel. Então, foi um trabalho que eu comecei a fazer dessa forma, muito em função até da pandemia, porque a gente não precisava, a gente tinha que ficar evitando os encontros, e depois eu entendi que é a melhor forma, né? Porque a pessoa fica com esse material gravado, ela pode ouvir a hora que ela quiser. Eu acho que o apelo do som, da voz, ele é muito forte para mim. Eu acho que quando a gente está ouvindo, a gente está mais concentrado no que a pessoa está falando do que quando vem a imagem junto. Então, hoje, né, a forma com que eu trabalho é essa. Eu entrego o mapa por escrito e faço as gravações de áudio. E são muitas gravações, tá? Chegam a dar, às vezes, 2 horas ou até mais. Então, assim, é um material intenso, é uma análise forte, profunda, não é simplesmente, né, colocar os dados num programa e sair com aquele resultado, e eu não vou ler o que está ali, né, eu vou interpretar aquilo ali. Então, se eu estou aqui hoje, né, explicando isso, é porque eu sinto, a cada dia que passa, a satisfação de quem chega e de quem recebe o material. É comovente, é o que me faz continuar fazendo esse trabalho. É muito bonito você poder trazer mais luz, né, na caminhada das pessoas. Porque o mapa, ele não faz previsão de futuro, né? Tem muita gente que confunde também, acha que a numerologia tem a ver com previsão de futuro, com números da sorte, quais os números que eu vou jogar na Mega Sena. Se existe essa numerologia por aí, ok, eu preciso de ser clara que eu não trabalho dessa forma, eu não trabalho com previsão, né? Primeiro que existe o livre-arbítrio, então eu vou fazer um estudo, o estudo é mais para trás do que para frente, né? Claro, dependendo da idade da pessoa. A gente tem sim, né, uma leitura que inclusive é feita através dos arcanos do tarô, de a cada período da nossa vida, qual é o arcano do tarô que vai vibrar naquele período. Mas não quer dizer que aquilo vai efetivamente acontecer. É uma orientação, é uma vibração, né? Então a gente tem que ter esses olhos, né, para entender para que serve isso. Serve para a gente se preparar, para a gente nos tornar pessoas melhores, né? Se eu sei qual é o caminho, né, que tem para mim, não quer dizer que seja um destino. Quando eu falo o caminho que tem para mim, não quer dizer que seja, então é isso que vai acontecer. Não, não é isso. A gente veio para uma missão, para um destino, certo? A gente vem com essa configuração pronta para isso. E aí, quando a gente entende qual que é o nosso potencial, o que a gente tem de melhor, quais são as nossas qualidades, a gente vai jogar mais luz em cima das nossas qualidades. Quanto mais no positivo a gente se tornar, quando a gente tem um mapa, né, e eu sempre falo do lado luz, do lado sombra, porque a gente oscila bastante, vai ter momentos em que a gente não vai estar na luz, mas quando a gente sabe qual é o caminho de volta, a gente tende a voltar mais rápido. Então, eu sempre faço essa leitura também falando, né, do lado sombra, para que a pessoa saiba, né? Então, o que acontece? A gente já está na jornada, a gente já está caminhando, né? O mapa ele vai ser um GPS, ele vai ser aquela luz para iluminar o caminho. Ele não vai dizer onde você tem que ir, mas você se conhecendo melhor, né? Sabendo dos seus desafios, do que você tem para superar, da onde você tem que chegar, fica muito mais fácil. E quanto mais você viver de acordo com o que os seus números estão trazendo, gente, o resultado é sempre positivo. Eu sempre recebo depoimentos, mesmo das pessoas que já fizeram o mapa há mais tempo, dizendo que depois que fizeram o mapa, a vida começou a andar. E é muito bacana isso, né? Porque não é que o mapa vai fazer isso. O mapa ele só vai te trazer informação das coisas, né? É claro que na hora que eu estou fazendo essa interpretação, essa entrega, eu vou dar também meu olhar sobre o que eu acho bacana, né?
da pessoa fazer válido aí aquilo que eu falei, vale o meu conhecimento, as minhas experiências, as minhas vivências, né, e que talvez de um outro profissional não tenha, não passou pelas mesmas coisas, né, então é por isso que a gente tem que procurar um profissional que a gente tem empatia por ele. Como eu disse, né, eu sempre fui muito tímida, eu não gostava de aparecer, não gostava de falar, assim, vídeo, essas coisas, eu nunca me senti confortável. E então os meus perfis, por exemplo, né, no Instagram são super recentes. E eu fiz questão de ter, né, os dois perfis, tanto de numerologia quanto o meu perfil pessoal, eles abertos. Porque eu queria, né, que as pessoas que chegassem até a mim, chegassem sabendo exatamente aonde estão chegando. Porque é claro que o trabalho da numerologia é um trabalho que você faz com uma postura, você está ali como profissional, mas todo profissional tem a sua vida, né? E muito do que eu falo para as pessoas, eu aplico na minha vida. Então não seria coerente que eu também não me mostrasse um pouco para que as pessoas se identificassem comigo. Então é por isso que eu mantenho, né, as duas páginas em andamento, uma conversa com a outra de vez em quando, porque não existe separação, né? Eu só sou o que eu sou profissionalmente graças à vida que eu levo, graças às minhas experiências, a tudo que eu vivi, né? Então é isso que me faz ser quem eu sou hoje, tá? Então, bom, eu acho que eu falei, né, bastante, não sei se ficou faltando alguma coisa, mas eu queria uma coisa interessante, né? Com essa história da numerologia cabalística, eu fiquei muito interessada em entender mais sobre a cabala. Eu tenho o número 7 no meu destino, que não me deixa parar de estudar nunca. Então, a gente está sempre estudando. Eu amo estudar, né? Eu gosto de me aprofundar nas coisas. Eu sou uma buscadora, eu estou sempre correndo atrás. E há um tempo atrás, cabala era um assunto muito difícil da gente acessar. Não tinha muito acesso a essa informação. Era uma informação mais dura, mais de difícil leitura. E era sempre aquela coisa, sempre me pareceu uma coisa que a gente não alcançava, né? E aí, de uns tempos para cá, eu fiz outro curso, né? Eu fiz 2 formações em numerologia, e na minha segunda formação eu tive acesso a uns conceitos de cabala, e que eu fiquei muito encantada com a forma, né, que a professora colocava os conceitos, e comecei então a ir, né, atrás. E essa professora é a Sandra Strauss, e eu queria aqui fazer um agradecimento público a ela, né? A gente vai começar um curso agora de cabala do nome, então estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, mas é muito interessante quando eu paro para pensar que tudo que eu li depois sobre cabala, tanto os livros dela, que eu já li todos, quanto outros livros que eu já li sobre cabala, sempre me pareciam que eu estava lendo alguma coisa que eu já conhecia, né? Era como se eu já usasse na minha vida pessoal todos aqueles conceitos que a cabala acredita, que ela segue, vamos dizer assim. Então é como uma volta para casa. Eu não sinto como eu estou entrando em algum assunto desconhecido, totalmente desconhecido. É como uma volta para casa. E outra curiosidade interessante é que, embora o Instagram seja mais recente, né, o Facebook, que é uma rede mais antiga, ele sempre traz, ele sempre aparece coisas que suas memórias, né? E eu fico impressionada como desde que eu entrei nas redes sociais, que é a forma, que é a data que a gente tem para olhar, como eu já reproduzia pensamentos da cabala, só que naquela época, claro que eu não fazia a menor ideia do que isso significava. Eu estava trabalhando com outras coisas, né? Mas é incrível como a gente, no fundo, né, acha que às vezes alguma coisa está acontecendo agora e na verdade é um retorno. E tudo que a gente deixa para trás, né? Tudo que a gente não trabalhou lá atrás, para o bem e para o mal, né? A gente uma hora tem que lidar com aquilo. Então está sendo de um prazer incrível, né? Poder retomar a esses estudos com a cabala, agora com essa pessoa que ela é uma facilitadora,
realmente ela tem uma linguagem muito fácil, ela tem prazer em ensinar, isso faz toda a diferença, né, de um professor. E como eu sou uma buscadora e estou sempre fazendo cursos, estou sempre estudando, então hoje eu queria deixar esse agradecimento. O curso ainda não começou efetivamente, mas ela já é uma pessoa que já entrega, né? Ela já está entregando muito do conteúdo quando ela monta uma live, quando ela faz algum post, então o conteúdo dela está lá aberto, à disposição, né? E como ela mesmo diz, quanto mais pessoas iluminadas, esclarecidas e com a consciência expandida, melhor para todos nós, é isso que a gente quer, né? Gente, então é isso. Eu fui motivada a fazer esse vídeo por várias questões, né? E eu já estava adiando, é sempre recorrente. O que é o mapa numerológico, o que ele faz, né? Lembrando que, além do mapa numerológico pessoal, também existe o mapa numerológico empresarial, a gente também faz vibração de residência, vibração até das relações, então são várias as possibilidades. Ele tem, né? Algumas pessoas gostam de fazer, por exemplo, existe uma tabela de dias, de cada dia pessoal. Existe dia pessoal, mês pessoal, ano pessoal, que aí sim, essas tabelas, elas vão alterando a cada ano, né? Porém, outra coisa importante que eu ainda não falei, só para a gente fechar, é que o mapa numerológico pessoal, a gente faz apenas na vida, tá? Pelo menos o meu mapa, ok? Algumas pessoas, alguns profissionais fazem de outra forma. A forma com que eu trabalho você vai fazer apenas um mapa na sua vida. Porque esse mapa ele vai dar a sua essência, o panorama, quem você é. E as questões como o ano pessoal, por exemplo, que ele vai alterando a cada ano, eu entrego isso no mapa. Eu entrego as projeções. Então a pessoa não precisa de fazer um mapa todo ano. Não faz o menor sentido. Mapa numerológico, cabalístico, a gente faz apenas uma vez, tá bom? Com isso, acho que eu consegui falar um pouco mais. Eu espero que eu tenha conseguido trazer mais clareza, que eu tenha conseguido explicar, né, um pouco mais sobre o que é esse trabalho, como é. E esqueci de uma coisa importante, sobre as assinaturas. Muita gente me procura também para fazer a alteração de assinatura no nome, achando também que a numerologia cabalística ela vai cuidar dessa assinatura. Numerólogo é aquele que bagunça o nome, né? Põe acento onde não tinha, dobra a letra, né? Inclusive, dobrar a letra é uma coisa que eu não costumo fazer. Até pelos conhecimentos, ainda poucos, né? Sobre o valor de cada letra, quando a gente dobra uma letra no nome de alguém, a gente está colocando uma carga energética gigante. Então, eu efetivamente não me chame para dobrar letras no seu nome, tá? Mas, enfim, esse acerto de assinatura, muitas vezes ele se torna importante, porque quando a gente faz lá o estudo do nome, a gente faz o triângulo da vida, a gente identifica os arcanos, né, do tarô, os arcanos que a cada período aquela pessoa vai vibrar. A gente identifica também possíveis bloqueios, e esses bloqueios é aí que entra esse acerto de assinatura. Porque a gente sempre vem com a composição perfeita, né? É incrível como é bonito isso. Quando a gente vai abrir o mapa de uma pessoa, como é que um número conversa com o outro. Não tem como, gente. Cada ser humano que aparece, cada pessoa é um universo, e é um universo muito bonito quando você chega perto, né? E aí, porém, né, só que quando a gente faz esse triângulo, e dentro da numerologia cabalística se entende que a gente ajudou a escolher o nosso próprio nome, a gente às vezes coloca mais desafios do que precisava, vamos dizer assim, né? Capricha demais no nome. E aí, muitas vezes, quando a gente se depara com esses bloqueios, com essas sequências negativas, é aí então que a gente identifica uma necessidade de fazer um acerto de assinatura, um ajuste, uma harmonização, né? Para tirar aqueles bloqueios. E aí, é claro, né, que isso não é um passo de mágica. Então, eu vou tirar o bloqueio e pronto, serei próspero, feliz e abundante, minha vida vai transcorrer naturalmente. Claro que não, né?
mas a gente vai limpando o caminho. Não existe nenhuma ferramenta de autoconhecimento, nenhum curso, nada que a gente faça que ensine as pessoas a crescerem, a prosperarem, a serem bem-sucedidas, enfim, o que elas quiserem alcançar, se não houver um esforço delas. Qualquer ferramenta de autoconhecimento, qualquer curso que te disser o contrário, ele está te enganando, né? É a nossa vida, é a vida do jeito que a gente leva que vai fazer as coisas irem para frente. É claro que a gente vai ter as ferramentas que vão nos ajudar a seguir adiante nessa nossa jornada, a ter uma jornada facilitada. Porém, se a gente não trabalhar junto, nada vai acontecer. Então, quando eu faço essa limpeza no nome, é para que as coisas não te prejudiquem, não te atrapalhem, para que você tenha um caminho livre. Agora, se você não andar nesse caminho que está livre, nada vai acontecer, não é verdade? Então, acho que agora sim. Acho que agora eu consegui completar bastante conceitos, bastante dúvidas que as pessoas mais me perguntam. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, podem me perguntar. Eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Se você gostou desse conteúdo, me segue no YouTube, curte, compartilhe esse conteúdo para que mais e mais pessoas consigam ter esse conhecimento, né? Se te ajudou, pode ajudar mais pessoas também, tá? E é isso. Eu sou Nanda Perê, numeróloga cabalista, sempre conversando sobre autoconhecimento, sobre numerologia, e a gente vai seguindo. Obrigada pela presença.